Ok, vamos lá para o terceiro momento. Então, gente, no primeiro nós falamos sobre cultura, no segundo falamos sobre as dimensões, o tempo físico e o tempo histórico. Agora a gente vai fazer uma abordagem aos estágios, ok? Os estágios do ser humano. Então, vamos lá. Estágio sensório-motor. Existe um tempo prático ligado às ações e experiências imediatas da criança, é o agora, 0 a 2 anos. Então, o tempo só existe na medida em que o bebê está ocupado numa atividade, né? Aquele tempo presente, ali é o agora. Não há nenhuma possibilidade de raciocinar sobre o tempo futuro, sobre a noção do antes e o depois. O bebezinho, né, ainda não tem essa ideia. Aí a gente vem para o estágio intuitivo, já vai mudando, as percepções vão mudando. A criança se apoia na percepção espacial para calcular o tempo. É mais velho quem é mais alto, correu mais tempo quem foi mais longe, agindo por tentativas empíricas por ensaio e erros. Ou seja, a criança vai construindo a ideia dela, né? Claro que errando e acertando. Então ela vem aqui, ó, dentro da ideia empírica, que são os conhecimentos sensoriais, né? Usando os sentidos para dar a construção mental dela. Estágio operatório, né? Então, nesse estágio operatório, a criança já tem uma ideia mais avançadinha, já tem uma construção melhor. É a ideia de 7 aos 12 anos. Essa passagem é lenta, gradual e requer uma ativação adequada num ambiente rico de estímulos. A ideia do estímulo, quanto mais você estimula a criação do outro, mais ele vai te responder. Eu sempre costumo falar dentro da sala, né, conversando com vocês, que estimular o outro é muito importante. Você dá a ideia, né, você aplica dinâmicas, ideias para que venha favorecer a criação dele e a construção dele. Então, o professor tem assim, o dever de estimular, né, de enriquecer aquela ideia do outro para que ele venha construir, ok? Respeito às fases. Por que a gente fala, né? A gente está falando em integração social sobre os estágios. Porque você só vai integrar se você puder atender ao outro. Então você não pode passar nada além do que ele pode ou não receber. Tem que ser exatamente dentro de acordo com a faixa etária dele. E essa questão de aprendizado, ela é muito flexível, porque a gente tem o nosso tempo também. O ser humano tem o tempo dele, ele vai aprender em um dado momento e o outro vai aprender em outro, ok? Tudo bem. Então vamos lá, dentro do respeito às fases, né? É possível queimar etapas no que diz respeito às fases do desenvolvimento do pensamento? Não, ó, não, bem grandão. Por quê? Porque a criança não estaria pronta para atingir as ideias posteriores, né? Cada um, por exemplo, eu não posso dar nada além para o outro, porque a construção mental dele não vai conseguir receber. Por isso, não é possível queimar as etapas, ok? Os estágios tem que ser respeitados, principalmente na ideia, né? Na ideia de construção. Você não pode, principalmente na ideia de integração, você não pode dar para o outro aquilo que ele não pode receber, ok? Integrar, vamos lá, integrar. O que seria integrar, pessoal? Constituir, compor, agregar, formar, incluir, incorporar e participar. Tudo isso aqui está dentro da integração, né? Olha a importância de integrar o outro. O homem, voltamos nele, né? Voltamos a falar do homem. Então tá bom, vamos lá, quem é esse ser? O ser humano, apesar de único na sua totalidade, é totalmente dependente e associativo. Ou seja, a gente é único, né? Mesmo que eu tenha um irmão gêmeo, ele vai ter características físicas da minha, mas o meu jeito, o meu íntimo de ser é só meu, né? Ana Vieira só tem uma, aliás, tem outras, mas Ana Vieira, assim, ó, linda, né? Só ela. Brincadeira. Então, ninguém é igual a você.
né? Você é único na sua totalidade e totalmente dependente. A gente depende ativamente do outro, ninguém vai viver sozinho. Integrar significa o quê? Que você precisa fazer com que esse outro se sinta parte. E associativo, o ser humano é dependente e associativo. Ele tem a necessidade de associação. Tanto é que você for fazer uma fofoquinha no ouvido do outro, assim, olhando assim, ele vai querer saber rapidinho o que você está falando. Ser humano é associativo. Fofoqueiro também. meio. É toda aquela realidade física, biológica, humana que rodeia, a qual se ligam de uma maneira direta. O meio, né, é ligação direta do outro, ou seja, o meio que ele pertence é a maneira como ele vai se comportar, referente àquele meio lá. À medida que a criança cresce, o meio fica cada vez mais amplo, ela vai pertencendo a outras situações e por isso cresce o convívio social dela. Tem mais gente, né, para ela conviver. E essa convivência vai enriquecendo as experiências de vida dela. E ali ela vai aprendendo mais. A troca, o contato social vai fazer com que você enriqueça o seu conhecimento, né? A gente trocando, a gente aprende sempre muito mais. Cidadania, conjunto de direitos e deveres que um indivíduo é dotado por pertencer a uma nacionalidade que o garante. Então a cidadania, né, é falar da integração porque a gente integra o outro para ele favorecer, para ele pertencer e para ele estar dentro da sociedade a qual ele pertence. Integrar essa questão de cidadania é de extrema importância na disciplina, porque ela constrói, né, a integração, né, a socialização e a integração, ela faz do outro parte, né? E sendo parte, ele vai se criar um cidadão. O cidadão, né, tendo direitos e deveres, que vai assumir uma responsabilidade com a sociedade a qual ele pertence. Ok? É isso, muito bem. Um beijo, meus amores.